No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nós temos a passagem que conta que Jesus, depois que foi batizado nas águas por seu primo João Batista, ele é então batizado com o Espírito Santo de Deus e impulsionado pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. E lá Jesus fica 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Mas o que eu quero deixar aqui, a palavra que eu quero deixar para cada um de nós é como Satanás tentou Jesus. Quais foram as três formas que Satanás usou para tentar Jesus? E a tentação, ela vem para nos fazer cair, para nos fazer afastar do Senhor, dos propósitos de Deus. Então, tentação é o que o inimigo tem para a tua vida, é o que o inimigo tem para a minha vida, para a vida de todos aqueles que adoram ao Senhor. Então vamos lá. A primeira coisa que Satanás diz a Jesus é que se ele é filho de Deus, se ele tem poder mesmo, que ele transformasse pedras em pães, porque Satanás sabia que Jesus estava com fome. A segunda coisa que Satanás propõe a Jesus é que ele se lance do alto do monte para baixo para provar e comprovar se o que Deus disse é verdade. E ele disse, Deus falou que vai dar ordem aos anjos em favor dos seus, então Deus vai proteger você, os anjos cuidam, né, dos filhos de Deus para que não se machuquem, então Deus tem aí os anjos para cuidar de nós. E a terceira coisa que Satanás vai propor é que se Jesus quiser todos os reinos, todo o poder, que bastasse apenas adorá-lo. Esqueça esse Deus e me adore. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso para que você reconheça as tentações que vêm para você, sobre a tua vida. A primeira coisa, então, que Satanás quer mostrar para Jesus é que Jesus está num propósito com Deus, direcionado por Deus, e muitas vezes os propósitos que Deus tem para nós causam dor, causam sofrimento. A gente pode ficar meio abatido, meio chateado, preocupado, a carne nossa entrar em sofrimento, né? E nós sabemos como é desagradável nós termos algum incômodo no nosso ser, na nossa parte humana. Então, a primeira proposta de Satanás é essa. Se está doendo em você, se está desconfortável, para com isso, para de seguir esse Deus e use do poder, de autoridade e rejeita isso, já transforma em algo melhor, mais gostoso, mais fácil de aceitar. A primeira tentação, então, que Satanás fez para Jesus é o que ele usa nas nossas vidas. E a gente vê, infelizmente, muitos cristãos que não aceitam uma vida cristã que tenha uma parte de dificuldade, uma forja de Deus na nossa vida, um momento para repensarmos que realmente faça doer na nossa carne. Nós não podemos ser ingênuos e falar que uma frase médica, um laudo médico dizendo que você tem uma doença muito grave não é algo que gera uma tristeza, um incômodo, uma preocupação, né? Uma perda de uma situação que estava bem confortável para você, algo que coloque você em risco. Isso gera em nós um desconforto na nossa alma, na nossa mente. E eu quero falar para você que muitas vezes o Senhor nos coloca dessa forma, porque isso nos forja mesmo, trabalha em nós, nos faz aprender a sermos gratos em qualquer situação. Senão nós só agradecemos a Deus se for tudo bom, se estiver ocorrendo tudo conforme eu desejo que aconteça. Então essa é a primeira tentação que Satanás pode estar falando para você e na tua mente. Por que Deus te abandonou desse jeito? Por que você está passando por uma situação dessa? Então não caia nessa primeira tentação. Jesus rejeitou. A segunda coisa que ele vem falar, então, ele leva Jesus para o alto do monte e diz assim, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que ele vai dar ordem aos anjos. A segunda tentação de Satanás é fazer com que nós coloquemos não a nossa fé genuína em prática, mas uma fé questionadora, ou seja, uma fé que não é a fé que o Senhor tem para mim e para você. Aquela fé que fica perguntando, Senhor, será que o Senhor tem mesmo uma bênção para me dar? Senhor, será que o Senhor realmente tem para mim planos de bem e não de mal? Então, essas tentações que podem estar vindo sobre a tua mente, elas não provêm de Deus, não são questionamentos que Deus está colocando, mas sim Satanás e seus demônios colocando na sua mente, porque ele fez isso com Jesus. Por que você não testa se o que Deus falou é verdadeiro?
E aí a gente foge de uma fé genuína. A fé que verdadeiramente crê, porque sabe que Deus é fiel, é maravilhoso e é perfeito. E a gente começa a ter uma fé questionadora, que não aceita muitas coisas e começa a querer tentar provocar Deus. Não, se Deus falou que vai fazer, então eu vou seguir por esse caminho, porque se ele tem outra coisa melhor, ele vai me buscar, né? Então, a segunda tentação que eu quero que você fique muito atento, muito atenta, é não coloque a tua fé genuína, não troque essa fé de crer mesmo que Deus é Deus, independente do que esteja acontecendo com você, não coloque à prova se o Senhor realmente é Deus e se ele vai operar na tua vida. E a terceira forma que Satanás usou para fazer com que Jesus fosse tentado e se desviasse é promover a ele todo o poder, todas as riquezas, desde que ele deixasse de adorar a Deus e fosse um idólatra. Ou seja, adorar a Satanás é uma idolatria, é um adultério espiritual. Quando você deixa de adorar a Deus para adorar outras coisas em busca de riqueza, de poder, então não deixe Satanás tentar você nisso, dizendo para você que você tem direito a ter riquezas, a ter bem materiais, a sobejar, a ser conhecido, a ser famoso. Deus não está preocupado com o nosso conforto tanto quanto está preocupado com a nossa veracidade na fé e a nossa salvação. Então, talvez você esteja passando por momentos aí em que Satanás fala para você: nossa, mas se Deus fosse na tua vida, ele não deixaria você passar por essa restrição, né, de poder e de riquezas. Eu não sei o que você pode estar passando, mas eu quero que você saiba que isso é uma tentação que vem para que você comece então a usar de outras formas, outros caminhos, se afastando daquilo que Deus disse para você fazer e aguardar e esperar a bênção de Deus, e você começa a querer acelerar o processo usando de outros caminhos, às vezes até praticando coisas que não são biblicamente corretas para que você e eu façamos, e você começa aí a agir de outras formas, pegando outros caminhos não corretos diante de Deus no processo para tentar acelerar, e você começa a se achar empoderado, empoderada e no direito total de já ter todas as regalias que talvez você ache que você tenha direito a ter a qualquer custo. Então, que essa palavra venha para te alertar, para trazer você de volta ao centro da vontade de Deus. Então, preste atenção. 3 tentações que Satanás fez com Jesus e que hoje eu quero trazer esse alerta para você. Você não precisa usar de poder de autoridade para, às vezes, aliviar a dor, que é um propósito de Deus para que você saia mais forte, para que você seja mais resiliente, mais resistente. E o inimigo quer fazer com que a gente pense que a gente não precisava passar por isso. A segunda coisa é nós provocarmos e colocarmos à prova se Deus é Deus mesmo na nossa vida. Se ele é Deus, ele vai fazer isso. Se ele é Deus, ele vai ter que cumprir isso. Não coloque Deus à prova. E por fim, não troque esse Deus por nada, porque você pode pensar que tem direito a ter coisas que você ainda não tem. Então, não se prostitua, não pegue o caminho, a porta larga. Saiba que Deus é aquele que cuida de nós, é o nosso bom pastor, e a sua palavra garante de que nada nos faltará, não teremos falta de coisa alguma. Passe pelo processo, continue firme com o Senhor. Não faça prova do poder de Deus na tua vida desse jeito. Seja uma pessoa mansa, humilde diante de Deus. E saiba, o Senhor é dono do ouro e da prata. Se toda a riqueza ou bens ou poder que você pensa que tem direito a ter ainda não chegaram até você, é porque você ainda não está pronto para receber e para usufruir, sendo uma bênção do Senhor. Que essa palavra seja uma luz no teu caminho, viu? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.